Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, sou especialista em traqueamento e nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente consegue blindar o nosso traqueamento utilizando o proxy reverso, que é um recurso que tem disponível lá na Stape para a gente poder carregar o script do Google Tag Manager no nosso domínio personalizado. Lembrando que você precisa ter uma conta na Stape criada. Se você ainda não tem, vai aparecer um card aqui onde eu mostro como que você pode criar uma conta na Stape e verificar o seu domínio para a gente poder chegar nessa tela aqui, que é a qual eu vou mostrar aqui para vocês dentro deste vídeo, tá ok? E basicamente explicando para vocês, isso faz com que você consiga carregar o seu Google Tag Manager no seu domínio personalizado, tá ok? Bora pro conteúdo. Aqui a gente entra em uma camada um pouco mais técnica e avançada do traqueamento, que basicamente é o quê? Tanto o Google Analytics 4, ele carrega ali o script no próprio domínio do Google Analytics. E o Google Tag Manager também acaba sendo a mesma coisa. Se a gente analisar aqui no nosso container web, aqui a gente tem esse script que a gente instalaria ali na parte head do site. E aqui a gente tem esse domínio do googletagmanager.com. E aí começa aqui o traço gtm.js de JavaScript. Aqui abre um parâmetro de ID, que é o ID do seu container. Então, basicamente, se a gente pegar aqui esse domínio e colocar aqui o nosso ID do Tag Manager, é dessa maneira que, assim que a pessoa visitasse o seu site, se esse pixel estivesse instalado, o navegador iria renderizar. O que acontece hoje é que muitas extensões já bloqueiam requisições que vêm da origem do Google Tag Manager ou que vêm também da origem do Google Analytics 4, tá ok? Então, por isso que na nossa tag de configuração aqui do Google, a gente coloca o parâmetro de Server Container URL, porque a gente está carregando o Google Analytics 4 no nosso domínio personalizado, tá? Então, se por algum motivo você utiliza o Google Tag Manager com esse script, se o navegador ou a extensão bloquear o Tag Manager, não vai servir de nada você fazer o traqueamento server-side, tá? Então, a gente vai fazer nessa aula a instalação do que a gente chama de Custom Loader. Então, basicamente, a gente vai carregar o Google Tag Manager no nosso domínio personalizado, que é este que a gente tem aqui apontado e verificado na Stape, tá ok? Mas antes, eu preciso lembrar que essa instalação, ela precisa ser de uma maneira que você possa colocar o script no seu site. Então, se você utiliza alguma ferramenta ou algum site se você só tem a alternativa de colar o ID do container, não vai resolver, ok? Então, se o seu site é WordPress, se o seu site é com IA, se o seu site você consegue colocar algum script personalizado, essa maneira que a gente vai fazer vai servir, tá ok? Só fazendo o adendo aqui então, se o seu site é um pouco mais limitado ou é uma ferramenta e você só tem a alternativa de colocar o ID do container do GTM, não vai resolver, porque querendo ou não, ainda o site ele vai executar esse script e só vai colocar o seu ID ali e ainda vai estar carregando no domínio do Google Tag Manager, tá ok? Então isso faz com que a gente consiga ter ainda um pouco mais de chance de evitar bloqueios ali do nosso container do Google Tag Manager, tá ok? Então, primeiramente, a primeira coisa que eu precisaria que você já tivesse é o domínio verificado aqui na Stape. Nas aulas anteriores eu explico como que você cria, né, esse domínio personalizado e faz um apontamento para verificar o domínio. E dois, seu site tem que te dar essa alternativa de você poder instalar ele com script e não somente com o ID do seu container web, tá ok? Então, bora lá. Aqui dentro da Stape, a gente vem no nosso container, o qual a gente deseja fazer a instalação. E aqui a gente vem em Power Ups. Nessa primeira opção recomendado aqui, em Custom Loader, a gente vem, habilita essa alternativa, clica em salvar, e aí ele vai abrir aqui esse segundo bloco para a gente, tá ok? Em Select Domain, a gente define o domínio que a gente fez o apontamento e verificou, que é aquele que a gente colocou no nosso container do servidor, tá ok? E agora, basicamente, aqui a gente coloca o ID do nosso container web. Então, a gente copia aqui o nosso container web, a gente cola, cuidado aí para não colar com espaço na frente. Essas outras opções aqui, essas duas, você não precisa mexer. Nessa segunda aqui, você pode colocar order. E aí a gente vai gerar um novo script. E esse script basicamente é este daqui. Então aqui, observe que agora o domínio ele está carregando no nosso subdomínio. E aí existe um outro caminho que não é mais aquele GTM. Até para a gente dividir a tela aqui para a gente fazer um comparativo. Então, basicamente, olha só. Aqui a gente tem o nosso próprio domínio.
Aqui é o domínio do Google Tag Manager, barra GTM, né, que é o caminho, e aqui já é um outro valor. Aí, .js e o parâmetro, que daí vai ser o parâmetro do nosso container do GTM, tá? Então, basicamente, a gente está fazendo um proxy reverso. Então, a gente está mascarando o script comum, né, do Google Tag Manager para que ele seja carregado e que o navegador renderize no nosso domínio personalizado, tá ok? Porque geralmente muitas extensões e navegadores já bloqueiam ali o Google Tag Manager e o Google Analytics. Então, o Google Analytics a gente resolve enviando para o nosso container do servidor com aquele parâmetro do server container URL, e o Google Tag Manager a gente resolve fazendo esse proxy reverso. Mas lembrando, só é possível se o seu site tem alternativo de colocar um script personalizado. Se só tem alternativo de você colocar o ID, isso que a gente fez não vai resolver porque o script ele muda, tá ok? Ele muda tanto o domínio quanto o caminho, tá ok? E aí basicamente a gente copia esse script, solda o head, né? Que é esse daqui, já é o suficiente. E aí você instala no seu site, tá ok? Você instala no seu site. Se o seu site é com IA, você pede para ele instalar o Tag Manager para você. Caso você já tenha instalado esse script, você pede para ele substituir. Então você coloca esse script ali, fala para ele encontrar esse script e substituir por este novo, tá ok? E basicamente seria isso. Como que a gente faz para validar? Basicamente é só a gente abrir o modo de depuração do container web do Google Tag Manager. E aí ele já vai renderizar para a gente nesse novo domínio. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir a título de exemplo. Aqui no meu site, que tem o meu container web do GTM, se a gente vir em inspecionar em network, basicamente a gente tem aqui os scripts que são executados. E eu tenho dois scripts que estão carregando no domínio do Google Tag Manager e tem um outro aqui que também está carregando no domínio do Tag Manager. Então, basicamente, aqui eu vou pedir para a IA para ela poder fazer a remoção desses dois scripts para mim e vou pedir para que agora ela instale esse novo. Lembrando que é importante que você instale em todas as páginas. Bastante importante isso. E aí, ele vai instalar aqui para mim esse novo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode validar. Mas, de qualquer forma, basicamente é assim. Então, a gente abriria aqui, né, o inspecionar em network. E a gente buscaria por este domínio que a gente criou personalizado, né, que é o API JS. Aí depende muito, né, do que você definiu ali como subdomínio, mas aqui é onde a gente vai buscar por ele. Então, basicamente, ele vai instalar, eu vou publicar. Ele vai fazer aqui a publicação para mim. E aí eu vou voltar para a página e vou abrir o modo de depuração do Tag Manager agora para este novo. Então, se a gente abrir aqui de volta, pro Tag Manager já não tem mais. E aí, se a gente coloca aqui api.js, a gente já tem aqui o container sendo carregado. Eu posso copiar essa URL. Aqui no meu container web eu posso abrir o modo de depuração. Ok. Vamos abrir o modo de depuração. Apareceu aqui o balão flutuante. Ok. E agora a gente tem aqui o nosso GTM sendo carregado no nosso domínio personalizado, tá? Então, basicamente seria isso. Isso já ajuda bastante a gente melhorar a nossa proteção do traqueamento, beleza? E se você gostou desse conteúdo e quer mais, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E se você quer algum conteúdo específico sobre traqueamento avançado, deixa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.